Porsche Cup, Denner Pires, essa semana começa temporada 2024 da Porsche Cup, começando com as provas sprints lá em Goiânia, né? É isso aí, 24. Qual temporada que é? É a temporada número 20. 20ª temporada. Vamos fazer 19 anos em abril, 16 de abril. E estamos caminhando para o 20º ano de Porsche Cup, que será a temporada 21. De onde que surgiu a ideia? Ah, cara, a ideia surgiu o seguinte. Eu sempre gostei de corrida, comecei a me envolver ali e tal. E aí comecei com uma equipe de endurance. Para correr as corridas que tinha aqui no Brasil, que era 500 km e 1000. Basicamente era 500 km e 1000 milhas. Eram 2 corridas no ano. Era totalmente um hobby. Mas você corria? Não, eu cheguei a correr uma com 500 quilômetros, mas eu não sou piloto, não tenho a pretensão de ser piloto e etc. Mas aí eu comecei ali e aí juntei os amigos, André Lara, o Beto Keller, o Roberto Aranha, Valtinho Moreira Salles, que veio um pouquinho depois, e a gente pegou e preparou um carro para fazer 1000 milhas. Era um Porsche 71, que eu modifiquei inteiro, pus motor de Porsche mais novo, câmbio, embreagem, Você tem freio. esse carro ainda? Tenho ele guardado. E o carro era assim, um carro originalmente tinha 140 cavalos, um Porsche 1971, né? Parecia um carmanguezinho. E ele tava lá todo imponentezão. E largamos na 1000 milhas de 95, aqui em Interlagos. E o carro foi todo preparado e tudo mais. E aí ficamos em terceiro lugar. Na frente ficou só o Franz Conrad com um GT2, seu pai guiando, seu pai e o Antônio Hermann. Em segundo ficou o Regis Schultz. Então isso foi em 95. 95, é isso aí. Que eu corri com meu pai em 94. Em 94 eu trabalhei pro Franz Conrad, que era outra equipe de Porsche que tinha lá. Que correu o Hermann nessa outra equipe e tudo mais. E aí eu te vi lá correndo, mas eu estava trabalhando nesse outro time. E aí, na verdade, até esse carro eu ia preparar para essa corrida de 94. Mas aí eu falei, cara, não vai dar tempo, era muito em cima da hora e tal. Era um carro que estava parado, guardado na oficina do Amadeu, do antigo do finado Amadeu, há muito tempo. E um dia o André me ligou, o André Lara falou, esse carro tá parado lá um tempão e acho que tá se perdendo lá, o Amadeu não tem tempo de fazer isso. Eu fui lá ver, falei, tá feito, vou fazer o carro. Ainda até ele brincou, falou, fala um orçamento para fazer o carro. Eu falei, o orçamento tá feito, não é nada. Eu fiquei mais impressionado desse carro, foram os cavalos. Quantos cavalos tinha o carro original? Original 140. Imagina você participar de uma competição com 140 cavalos. Mas aí preparei o carro todo. E na minha equipe lá, tinha uma oficina lá em Guarulhos, né? Na minha equipe não, na minha oficina, porque eu não tinha uma equipe de corrida, minha oficina. E aí fomos lá pra corrida de 1000 milhas. Mas o que você fazia nessa oficina exatamente? Eu tinha oficina de automóvel, de carros, e eu já trabalhava bastante com Porsche. Era uma oficina não oficial da Porsche, evidente. E meu pai é mecânico até hoje, eu herdei isso dele. Então eu tinha uma oficina lá em Guarulhos. Tem até hoje, né? Quando eu saí de lá, eu tranquei, ela tá montadinha lá do jeito que tava, lá guardada. Mas ela não tá funcionando? Não, desde 97, quando eu vim para São Paulo morando e oficina também, que foi a Stuttgart, foi a Porsche. Mas até então eu tinha essa oficina lá. Tenho essa oficina lá até hoje, que eu tranquei a porta lá e tá lá guardada. Mas lá eu preparei esse carro e a gente então veio para cá e para São Paulo e corremos a 1000 milhas, primeira 1000 milhas. E aí já tinha vários carros legais naquela época na 1000 milhas e tudo mais. E aí, terminamos em terceiro lugar. E foi uma baita, assim, injeção de ânimo para isso, né? O carro, ele tinha... Então, originalmente, como eu falei, ele tinha 140 cavalos. Eu passei ele para 340 cavalos. Freio mudou. Na época, que era muito raro alguém mexer com isso, ele já tinha todos os paralamas, capôs e tudo de fibra de carbono, que eu fiz aqui. Então, eu comprei resina, material de fora. Fazia 3 para salvar 1, né? Então, era aquela coisa. Mas ele já era leve e tudo mais. E aí, como eu trabalhei com o Franz, eu comprei muita peça usada do Franz. Eu fui trabalhar com o Franz em Daytona em 95, que foi no comecinho do ano. De lá eu trouxe um monte de peças comigo, dava para trazer no avião nessa época, ainda asa, freio, enfim, uma série de coisas. E montei esse carro e foi super bem. E aí aquilo animou demais, mas totalmente como um hobby. Não era mais do que um hobby, porque eu sabia, 2 corridas no ano, né? Não dava nem para pensar. Aí, acho que nesse ano de 95, eu nem me lembro, eu não participei dos 500 quilômetros, ou não, foi alguma edição que não teve, eu não me lembro, mas eu nem participei.
Aí no ano seguinte, eu falei, quero ganhar esse negócio. O que precisa para ganhar? Precisa pôr turbo, precisa ter chegado num carro mais ou menos parecido com o que o teu pai ganhou em 95. Então aí eu peguei e fiz o quê? Aí a brincadeira era fazer naquele carro. Né? Também não tinha dinheiro para comprar um carro igual esse que o teu pai correu, que o Franz trouxe para cá. Porque era um Porschão desses, era uma nave, né? Então ali eu coloquei direção hidráulica no carro, que é uma coisa que o GT2 que seu pai correu tinha, freio de 15 polegadas, outro câmbio com 6 marchas, suspensão com regulagem e o motor biturbo 3.6. Aí na época esse carro tinha um monitoramento TAG, que era o mesmo monitoramento que antigamente fazia os McLarens lá atrás. Era um monitoramento assim super complexo e não tinha manual nem nada, então eu fiz aquilo meio na raça, sabe, fiozinhos, foi uma loucura aquele negócio. E aí preparei esse carro e a gente foi lá e ganhou algumas milhas em primeiro lugar, com esse carro, mesmo carro 71, E a história dele é muito legal, ele tá guardado lá até hoje. E aí eu comecei então a ir trabalhando nessas corridas de endurance, começou cada vez a ficar uma coisa assim mais vontade de estar sempre correndo e etc. Aí o que acontecia? Eu ia lá numa 1000 milhas, às vezes, com um Porsche, meu carro era bem mais potente que o de todo mundo, era até meio injusto para os outros. Eu ia às vezes lá, chegava algum carro GT1, o próprio Sidão trouxe uma vez, ou DTM e tal, aí era injusto comigo. E aí, uma época eu cheguei para a CBA, na antiga CBA, ou Centauro que eu organizava, falei, tinha que ter qualquer tipo de regulamento para a gente saber mais ou menos como preparar um carro, né? Pelo menos, sei lá, alguma coisa assim, medida de pneu e peso. Pronto, medida de pneu e peso. Acho que já fica estabelecido ali uma equação legal de você poder trabalhar. Mas aí eu vi que a organização não tinha condições de colocar isso. Chegava um carrão desse bacana, ninguém ia dizer que não. E aí comecei a olhar lá, pensei, putz, e eu já bem conectado com a Porsche, tinha concessionário da Porsche aqui em São Paulo, que era Stuttgart, e tudo. Falei, cara, por que não a Porsche Cup? Por que não trazer uma corrida para cá, com regulamento, com tudo e tal? Então aí começou essa busca nisso. Isso começou, eu vou te falar, 99, 2000, e aí estudo, e tenta, e viabiliza, e não vai, e o dólar sobe, não tem carro. Aí cheguei no momento do impasse que eu precisava encomendar os carros um ano antes da entrega, para a Porsche poder fabricar, porque é um departamento de competição, o Porsche Motorsport, que fabrica, e receber eles um ano. Então, lógico que eu receberia no final do ano. Eu chegava às vezes para os pilotos aqui que poderiam correr comigo e tal, falava, vamos correr? Ele falava, começa aí, se no primeiro ano for bom, depois eu entro no segundo ano. Então eu tinha aquele intervalo ali de um ano para pedir e um ano de maturação. Isso aí não conseguia fazer o negócio acontecer. Eu falei, deixa eu investir um pouco mais nas corridas de endurance. E aí comecei a ter uma equipe com 2, com 3 carros, e aí várias pessoas vinham ali correr comigo. E tudo pilotos ou amadores, ou que tinham sido profissionais e que já estavam fora de atividade, ou alguns que queriam começar de algum jeito. E aí correram ali, então eu consegui já manter uma certa, vamos chamar, clientela ali com essa possibilidade de correr. Uma base ali. Exatamente, uma base. Aí Quantos carros na primeira temporada? A primeira temporada 15. Primeira corrida? Primeira corrida 13. 13, Teve 2 que viram na primeira corrida e falaram, quero para a próxima. Aí então passamos para 15 na segunda corrida. Então assim começou, eu trouxe um carro, fiz uma corrida de 1000 milhas com ele para poder, mostrar. Não era para ganhar, para poder testar o carro, para poder mostrar e tudo, o carro foi muito bem. Peguei 4 pilotos totalmente diferentes ali, o perfil, né? Peguei o Max, piloto super agressivo lá, né? Para andar rápido. O Raul, já é um cara mais acostumado com corrida longa, né? E tudo mais. O André Lara, que é o piloto do perfil que eu comecei a Porsche Cup, né? E o Marcel, que era um cara começando ali também nas corridas. Então eu falei, acho que eu tenho um time aqui, tem os 4 tipos de piloto aqui que pode ocupar. E aí assim funcionou muito bem. Passaram os seus primeiros 3 anos, que na época era o ciclo de 3 carros, de 3 anos para o carro. Não, aí aconteceu o seguinte, 15 carros primeira temporada, aí vamos para a segunda temporada. Segunda temporada eu falei, quero mais carros, tinha mais gente querendo. Aí eu falei para a Porsche, quero mais 10. Aí não tinha, porque aquele modelo parava de fabricar em 2005. Então não tinha mais como comprar o modelo novo, porque ele ia ser um carro totalmente diferente.
Então eu tive que sair comprando carros. A Porsche me ajudou comprando carros usados, onde a Porsche tinha na fábrica, ali, acolá, carro de teste na Michelin, de um time, não sei das coisas. Eu consegui arrebanhar ali 9 carros em condições parecidas com as dos meus. Agreguei aos meus, fiquei com 24. Daí corri 2006 e 2007 com 24 carros. E aí, então... E aí sempre grid cheio. Sempre grid cheio, sempre grid cheio. Teve uma fase, assim, bem difícil, mas teve algumas oscilações. Que foi quando? Foi em 2009. Tá. 2009 foi uma fase mais difícil. Teve aquela crise mundial. Mas ao ponto de você achar que você talvez não fosse sobreviver? Acho que deu uma balançada boa, porque teve essa crise mundial. Algumas pessoas recolheram, falaram, uns falaram, cara, não quero nem pensar nisso agora e tal, deixa o carro parado aí, não sei o quê. E ainda eu tinha feito pedidos anteriores, que aí tinha um backorder de carros, além de eu não estar com aqueles todos lá, eu tive que pegar mais carros na fábrica, porque era uma promessa que eu tinha com eles. Então, aquilo ali foi trash, né? O ano de 2009 começou assim. Eu lembro que começou lá em Curitiba, a gente tinha 16, voltou para 16 carros no grid, 17 carros no grid. Falei, cara, tem que remar e tem que começar a pensar em mudar o perfil do cliente, porque aquele cliente que estava correndo por hobby e que ele podia se dar esse luxo de falar, não está muito confortável, vou parar um pouco, vou mudar de ideia. Alguns ganhando um pouco mais de idade também. Então ali foi difícil, foi bem difícil. Não achei que ia parar, mas eu falei, putz, vai ficar... Se o negócio começar a minguar demais... Estagnar um pouquinho. Não, se começa a minguar demais, não vai dar conta desse negócio. Então aí comecei a trabalhar outros clientes, trabalhar uma divulgação melhor e falei, bom, agora é hora de a gente levar isso aqui mais a sério, bem mais a sério. Aí, o final do ano de 2009, olha, engraçado, né? No começo do ano de 2009 achei que talvez podia acabar, lembrando que eu tinha carros da versão anterior guardado. Eu tinha 14 carros daqueles 24, tinha vendido 10, mandado para fora, e tinha 14 guardados aqui no Brasil. Que eram seus ou eram dos clientes? Não, que eram meus, porque eles entraram na troca do novo. Ah, tá. E aí, cara, no meio do ano, no começo do ano eu vi essa crise, ali para metade do primeiro semestre eu já vi uma certa reação. No meio do ano eu estava indo um dia lá encontrar um amigo, ele falou, cara, eu não quero correr lá, ele já achava que aquele nível já estava alto para ele. Nível de investimento, mas cara, não dá pra gente fazer uma categoria B? Foi o Dudu Rocha, lembro muito bem disso. Eu já tinha pensado um pouco nisso, falei, pô, se a gente tiver cliente, ele falou, não, eu tenho um amigo aqui, um ali, um deles era o Schneider, que correu com você, era o China, e vários aí, bom, conclusão, juntamos ali e fizemos uma categoria B da metade do ano pra frente, conclusão, no final do ano de 2009, eu tinha 22 carros da categoria B, categoria A, 22 ou 23, e já tinha mais 14 da categoria B. Todos lá correndo já. Falei, opa, animou. E aí, isso foi 2009, 2010. Aí essa categoria B com 14 carros era pouco. Já tinha mais gente querendo correr. O que eu fiz? Fui lá achar aqueles 10 que eu tinha vendido fora. Traz de volta. Estavam na Turquia, fui lá e trouxe de volta. Pumba. Trouxemos os carros de volta. Aí a categoria B... bombou. Bombou. Foi para 22. Né? Mas bombou. Ficou ali toda lotada. Aí 22 de uma, com 20... Aí apareceram mais um outro do outro. Aí eu lembro que quando foi num GP de Fórmula 1 de 2010, eu tinha 48 carros, né, separado pelas duas categorias. Aí me ligou um amigo meu do México, que era uma iniciativa de ter uma Cup lá, acabou não acontecendo. Dois amigos lá, estavam 2 carros lá. Eu falei, quer vir correr a corrida do GP aqui? Ele falou, vou. Falei, manda os carros. Aí eu juntei tudo para poder falar. 50 carros no final de 2010, a gente correu aqui no Brasil.